E aí, galera, beleza? O papo de hoje é sobre neoliberalismo, né? O que é isso? Para falar dele, temos que falar primeiro sobre o pensamento liberal. O pensamento liberal ele está contextualizado ali ao século XVII, né, nas revoluções inglesas. Revoluções inglesas que vai colocar a burguesia no poder, né, a partir da Revolução Puritana e principalmente da Revolução Gloriosa. Ali você tem uma burguesia assumindo o poder baseada nas ideias de John Locke, né, o direito à liberdade de expressão, pensamento, opinião, o direito de ir e vir. E também um pensamento político liberal, né, que vai defender a ideia de votar e ser votado, de uma democracia representativa. Quando você sai do século XVII e avança pelo XVIII, esse pensamento liberal, né, se funde ao pensamento iluminista. E já ali no século XIX, esse pensamento liberal e iluminista, que foi a base para as revoluções burguesas do século XVIII, acaba também ali se fundindo com o pensamento liberal econômico. O liberalismo econômico, né, ali com Adam Smith, Malthus, né, vai defender a não intervenção do Estado na economia, o livre mercado, o laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar, a mão invisível do mercado autorregula a economia. E aí dentro dessa ideia, né, você vai ter uma burguesia ali no século XIX que se apropria dessas ideias, até porque seria muito bom para o ideário burguês capitalista, né, aquele processo econômico. Revolução industrial acontecendo, burguesia no poder e um pensamento cada vez mais voltado para acúmulo de capitais. Dentro dessa lógica liberal, o indivíduo, ele é libertário, ele tem a liberdade, porque o Estado não vai intervir na economia, ele vai ter a democracia ao seu lado. E aí você vai ter a ideia de meritocracia, que é fundamental para entender esse pensamento liberal burguês do século XIX. Olha, o indivíduo, através do seu trabalho árduo, duro, acumula riquezas. E nada mais justo do que isso, né? O indivíduo trabalhou, acumulou riqueza e se deu bem na vida. Aquele que não quer trabalhar não acumula e não consegue ter os seus méritos. Dentro desse contexto liberal econômico, esse pensamento liberal econômico, ele foi muito forte, né? Século XVIII, século XIX e aí século XX. O que vai dar uma quebra de paradigma a esse pensamento vai ser a crise de 29. Você vai falar assim, mas Beto, crise de 29? Sim, a crise de 29 é uma crise de superprodução capitalista que afetou todos os países capitalistas, acabou sendo colocado na conta do liberalismo. Para muitos especialistas, né, hoje, mesmo na época, a culpa foi do liberalismo econômico, essa crise de superprodução. E aí, a solução encontrada naquele momento foi adotar estados interventores, como, por exemplo, o New Deal nos Estados Unidos, um novo tratamento. Ou ainda, né, pós-45 ali, pós-Segunda Guerra Mundial, você vai ter, né, o chamado Estado keynesiano, né, o chamado welfare state, que você vai ter na Europa de 45 a 73, que inclusive o historiador britânico Eric Hobsbawm chamou de a era de ouro do capitalismo, onde você vai ter um estado de bem-estar social consolidado, o welfare state, com políticas públicas, né, com cidadania, com democracia naqueles países europeus. Agora, em 73, você vai ter a chamada crise do petróleo. E a crise do petróleo foi colocada na conta do keynesianismo. Muitos pensadores liberais, econômicos, vão falar o seguinte, olha, está errado. Essa crise que nós temos hoje na economia é uma crise, né, que não é só do petróleo, é de um Estado grande, ineficiente, formado por esse pensamento keynesianista. Então ali a partir de 73 ganha muita força o pensamento neoliberal, uma releitura do liberalismo, que começa, por exemplo, com a releitura de Friedman. É um bom exemplo de um autor aí neoliberal. E aí você vai ter escolas de economia como os Chicago Boys, né, os meninos de Chicago, onde você vai ter, por exemplo, o Paulo Guedes, economista hoje do Brasil, né, o ministro da Economia, que vai estudar lá. E não só ele, vários outros que vão estudar esse receituário neoliberal. Mas, Beto, então o que é esse neoliberalismo? Escuta,
você está assistindo os vídeos, eu estou vendo, mas você não está me dando essa moral, você não está compartilhando. Compartilhe aí, por favor. Mas então, neoliberalismo, ele vai ser implementado primeiro no Chile de Augusto Pinochet. E ali você vai ter o receituário neoliberal sendo implementado pela primeira vez. Depois você vai ter o Reagan nos Estados Unidos, você vai ter Thatcher na Inglaterra. E esse neoliberalismo começa a se espalhar. Nos anos 80, ele se torna uma máxima do Fundo Monetário Internacional, onde você vai ter o chamado Consenso de Washington. Ali, esse receituário neoliberal foi mandado para os países como uma receita de bolo, uma receita econômica a ser seguida, como uma forma de um pensamento único, né? O único caminho para alavancar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países. Tá, Beto, no Brasil, quanto que chegou esse neoliberalismo? O Sarney, ele começou com algumas medidas neoliberais, mas ainda assim tímidas, mas quem vem mesmo com um discurso neoliberal é o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello vem com o discurso neoliberal e depois você vai ter, né, o próprio Fernando Henrique Cardoso seguindo nessa linha. Mas características desse neoliberalismo, né, quais seriam? Primeiro, a ideia de um Estado mínimo, né? A ideia de um Estado menor, você fazer uma reforma do Estado onde o Estado fosse pequeno, onde ele só atuasse nas questões emergenciais, só nos contratos, mas não nas políticas públicas, não, né, com gastos públicos. Então é um Estado que prega corte de políticas públicas, corte de gastos públicos, corte em educação, corte em saúde, que ensino superior não é responsabilidade do Estado, porque o Estado tem que ser mínimo. Junto com essa ideia, você vai ter a ideia das privatizações. As empresas públicas são ineficientes, o Estado é grande demais, é ineficiente, o funcionário público é corrupto, o funcionário público é ineficiente e você tem que entregar essas empresas ao mercado, porque o mercado prega eficiência, o mercado quer lucro, a economia gira e você tem um combate à corrupção. Então, você teria resolvido a questão da corrupção segundo esse pensamento nas privatizações. Um terceiro ponto, né? A ideia é que o Estado é uma empresa, então ele tem que gastar, né, menos e arrecadar mais. Se ele tem que gastar menos e arrecadar mais, ele arrecada mais, ele aumenta até impostos muitas das vezes, mas ao mesmo tempo ele corta gastos públicos. Como eu já tinha falado, saúde, educação, previdência, você vai cortando gastos públicos. Agora, na medida que essa austeridade fiscal consiga, né, um superávit, aí é saudável, segundo essa corrente, você cortar imposto dos ricos. Porque os ricos, eles são geradores de emprego, as empresas são geradoras de riqueza. Então você corta imposto deles para que eles dinamizem ainda mais a economia. Um outro ponto é a flexibilização das leis trabalhistas. Os direitos trabalhistas são vistos como uma coisa arcaica, que atrapalha a livre relação entre capital e trabalho. Então é necessário que você abomine essa uma legislação trabalhista para que você tenha uma melhor relação de empregabilidade entre o capital e o trabalho. Então, flexibilização, desregulamentação das leis trabalhistas. E abertura comercial. Você vai abrir sua economia para o mundo, para o livre mercado, para o livre comércio. Você não vai fechar a sua economia, você vai incentivar importações e exportações. Dentro dessa lógica neoliberal, você vai ter então um Estado mínimo que vai ser o contrário, né, se você parar para pensar, daquele Estado keynesiano, intervencionista. Eu acho que a grande pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: essa lógica neoliberal, ela dá conta, né, de um contexto, né, de pandemia como o de hoje? Será que essa lógica do mercado, do Estado mínimo, ela dá conta, né, do agravamento da pobreza, da miséria e da fome provocada pela pandemia? Esse é um verdadeiro debate público a ser feito. Se a gente quer um Estado mais neoliberal ou um Estado mais keynesiano, mais intervencionista. E eu diria mais, né, que esse debate é o verdadeiro debate entre direita e esquerda, porque normalmente o cara que é mais à direita, ele defende uma menor intervenção do Estado, e o cara que é mais à esquerda, ele defende uma maior intervenção do Estado. Entenda, ninguém é mal por defender pouco Estado e ninguém é bom por defender mais Estado. É apenas posições ideológicas diferentes que a gente pode debater porque vivemos
numa democracia. Ainda bem. Um abraço e continue vendo os vídeos aqui.